Olá, bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Para iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, seja conosco, nos protegendo, nos amparando, auxiliando para que possamos aprender, para que possamos assimilar, para que possamos formular nossas ideias e associar, Senhor, tudo que nós passamos, todas as nossas experiências, aos ensinamentos que já nos foram dados. Seja com cada jovem da Casa do Caminho, cada jovem desse planeta, fortalecendo, amparando, auxiliando no caminho do bem. Seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem, em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje, gente, o tema do nosso estudo é fé raciocinada. Então, para a gente iniciar, vamos definir o que é fé. Pela definição do dicionário, pode parecer uma coisa que complica um pouco para quem estuda a doutrina espírita. Por que eu estou falando isso? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente é levado sempre a buscar mais conhecimento, a estudar mais, a ler mais. E o conhecimento, gente, ele abre portas para as dúvidas. Quando a gente tem dúvida, isso não significa que sobre o tema que a gente tem dúvida, significa que aquele tema é um tema ruim, um tema errado, um tema problemático. Significa que a gente conhece pouco ainda, ou que aquilo ali ainda não está dentro do nosso desenvolvimento e causa esse desequilíbrio de entendimento. Então, olha só, a fé é uma palavra que significa confiança. A fé é um sentimento que pode, às vezes, provocar uma certa dúvida na gente. Por quê? A fé, ela pode, às vezes, não ter muita explicação. Como assim? Às vezes a gente acha... quando eu falo a gente, é o ser humano, né? Os homens. Os homens estão sujeitos, às vezes, ao entendimento limitado, né? A gente sabe que a gente não está num planeta super desenvolvido. Nosso planeta ainda está numa graduação que não deixa a gente alcançar a potencialidade que nós temos. Então, gente, antigamente as passagens bíblicas elas eram muito metafóricas, né? Elas usavam muitas alegorias, muitas imagens. Como, por exemplo, a fé transporta montanhas. Então, uma pessoa naquela época achava que poderia pegar uma montanha daqui e passar para lá. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Esse camelo, se for pensar nele como um animal, vai ser uma coisa mirabolante, um animal daquele tamanho passar pelo buraco de uma agulha. Então, muitas vezes a fé ela não era acompanhada de coisas explicáveis. Como a gente precisa compreender isso hoje, né? Porque não adianta a gente ficar falando de como era antigamente. Hoje, a gente precisa entender que ainda estamos muito longe de explicarmos todos os fenômenos, todos os acontecimentos, todas as situações que podem ser explicadas pela ciência. Vocês se recordam que lá na Casa do Caminho, nos estudos espíritas, a gente sempre fala que existem duas asas, a asa intelectual e a asa moral. A intelectual, fácil da gente entender, é a ciência. Sem a ciência não vai existir progresso. Pensem bem, há muito pouco tempo atrás, sem antibiótico, como as feridas curavam? Né? Mal ou não curavam. Então, o desencarne ele era muito precoce, né? Muito cedo as pessoas desencarnavam, novas, né? Na idade produtiva. E hoje não, hoje as pessoas vivem beirando os 100 anos com facilidade, com saúde. E isso se dá pelo avanço da tecnologia. Se há pouquíssimo tempo atrás, na época que minha avó era uma menina, alguém chegasse lá e dissesse que tinha um aparelho que eu poderia aparecer aonde quer que fosse no planeta ao mesmo tempo que eu estivesse falando, ela ia achar um absurdo. Ia falar que era uma coisa da minha cabeça, invenção. E hoje estamos aqui. Então, gente,
as descobertas, elas chegam de acordo com o progresso, com o entendimento, com a capacidade que o ser humano vai desenvolver para aproveitá-las, né? Ou de acordo com necessidades também. Mas nós precisamos desmistificar. Muitos estudiosos, Galileu, agora mais recentemente Einstein, eles têm esse entendimento, a ciência ela tem esse entendimento que tudo precisa de uma causa primária, uma coisa, algo, não alguém, né? A gente sabe que Deus é um ser supremo, então ele não é enquadrado como criatura, como todo o restante. Então Deus é causa primária de todas as coisas. Se nós formos buscar desde o início, né, aquela brincadeira de ovo e galinha, Deus está lá, né? Muitos estudos científicos procuram a partícula de Deus, querem tentar fazer várias descobertas, porque não consegue explicar completamente ainda, né? Mas a gente sabe que está lá. E aí que está a fé raciocinada. A fé ela precisa ser baseada em alicerces sólidos. Se você tem dúvida, busque explicações. Pergunte, converse com quem já estudou um pouquinho mais que você, com quem já caminhou um pouquinho mais que você. A experiência de vida, né, as coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da nossa caminhada, elas auxiliam a gente a ver o sentido das explicações que nos chegam. Né? A verdade é filha do tempo e não da autoridade. O tempo, ele mostra muita coisa pra gente, muita. E aí a nossa fé, ela se solidifica, ela ganha força para a gente lutar por ela, para a gente acreditar nela, mas não de uma maneira desequilibrada, de uma maneira racional, de uma maneira que faça com que a gente respeite todas as pessoas que estão ao nosso redor, nos respeitemos também, isso é muito importante, que nós respeitemos o nosso planeta, porque se tudo estiver andando como uma engrenagem de relógio, se a gente conseguisse, né, antes, mas de uma maneira geral, a gente vai conseguir fazer com que tudo ande direitinho, a gente vai ter um progresso melhor, vai alcançar mais rapidamente esse progresso. Aí, nosso bom e velho amigo Kardec, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 4, cedinho, ontem foi aniversário de Kardec, 3 de outubro. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Resumindo, gente, o certo é o certo, o errado é o errado. Se a gente faz as coisas na nossa vida, na nossa encarnação, com essa certeza, com esse guia dos ensinamentos de Jesus, a gente vai estar fazendo a coisa certa em qualquer época. Né? Muitas culturas já se modificaram. Antigamente a lei era de matar imediatamente, amputar alguém, machucar, né? A lei era muito violenta. E hoje já não é. É um progresso. Então o entendimento que o ser humano tinha naquela ocasião, ele já está modificando, graças a Deus, né? Então o Espiritismo ele vê a fé e a ciência como desenvolvimentos paralelos. O ideal é que possam caminhar lado a lado, que busquem harmonia, que os seus conceitos possam ser, que possam se ajudar, né? Os conceitos da ciência possam ajudar a fé e os conceitos da fé possam ajudar a ciência. Isso seria o ideal, que a gente busca e que a gente vai alcançar, né? Que a gente possa desenvolver todos os dois lados, né? Igualmente, com a mesma seriedade, né? Sem achar que a religião, a fé, o que nos conecta a Deus, o que nos aproxima de Deus é fantasioso. E agora eu vou falar sobre uma questão muito interessante, né? Que é um contraponto aí à coisa maravilhosa que é a fé, que é o que às vezes sustenta, né? O que ampara as pessoas na dificuldade, né? Essa fé em Deus, essa coisa que transcende às vezes uma explicação material. A fé, ela tem esse poder de sustentação, esse poder de auxílio, né, maior, de fazer com que a gente tire força de onde a gente não tem. E do outro lado, gente, existe uma coisa bem ruim, que é uma fé enganosa, uma fé má. Ah, será que pode existir isso?
Infelizmente, os conceitos, mesmo que sejam conceitos legítimos, né? Às vezes aquela pessoa, ela acredita realmente no que ela está falando. Existe também muita manipulação, existe também muito interesse político, existe também interesse de querer mais, de ganhar, né? De um modo geral. Essa charge aí eu tirei de um lugar que vocês podem fazer essa interpretação aí por vocês mesmos. A minha foi o seguinte: todo pai, todo responsável, toda mãe deseja que o filho estude bastante, né, para conseguir melhores oportunidades. E esse pai está dizendo para o filho que se o filho não estudar, não vai ser um homem bom e inteligente. Então, em algumas culturas ainda a fé, a religião, a crença em Deus está associada à morte e à violência, num grau muito extremo, ainda no século XXI. Então, a fé, gente, guardem esses conceitos, ela nunca vai servir para enganar, para promover guerras, para reforçar qualquer tipo de violência, preconceito, ódio, nada disso. E também não pode ofender a sua razão, fazer com que você faça coisas que não estão dentro do que você considera correto. Está tudo dentro da sua consciência. O bem e o mal estão lá. As leis de Deus estão lá. Então, guardem isso. Se tiverem dúvidas, busquem, leiam, se informem. A fé é a nossa conexão com Deus. Questione se há motivos para você acreditar no que lhe é passado. O mais importante é a gente amar a Deus acima de tudo, né? E ao próximo como a nós mesmos. E ali está resumido todo o ensinamento de Deus. Respeitemos a fé. Respeitemos o nosso próximo. Essa imagem é muito linda. Eu trouxe essa imagem para a gente encerrar o nosso estudo de hoje com esse entendimento. Esse aqui de costa é o Papa Francisco e ele tem representantes de várias religiões, né, de vários segmentos religiosos. Tem budismo ali, olha. Tem várias pessoas ali, gente. Então, se todos podem, sim, todos podemos conviver em paz. Respeitemos as pequenas diferenças que ainda nos separam e busquemos, acima de tudo, o amor de Deus nas nossas vidas, na nossa fé, que nós possamos sempre traçar o caminho do bem e termos paz na nossa caminhada, tá bom? Fiquem com Deus. Em breve, se Deus quiser, já estaremos juntos. Se cuidem, usem máscara, lavem sempre suas mãos, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.